A descoberta de que o espaço não está estático revolucionou nossa compreensão do funcionamento do cosmos a partir do Big Bang. Há 13,8 bilhões de anos, o universo começou a se expandir e nunca mais parou. Essa expansão acontece de forma cada vez mais acelerada à medida que a distância aumenta. As evidências desse fenômeno estão espalhadas pelo espaço profundo, e podemos observar galáxias cuja luz é modificada devido a esse efeito. Mas e em nível local? Já parou para pensar se a expansão do universo pode afetar a Terra e até nós mesmos? No vídeo de hoje, vamos entender a lógica por trás da expansão cosmológica e se ela poderia nos fazer crescer. No século passado, uma das descobertas mais revolucionárias foi perceber que o universo não é estático nem imutável. Ele está em constante processo de expansão desde o Big Bang, há aproximadamente 13,8 bilhões de anos. No início, o universo observável era extremamente pequeno, talvez do tamanho de uma bola de futebol. Mas ao longo do tempo, algo misterioso fez com que o espaço se expandisse rapidamente. Agora, ele se estende por uma distância de mais de 46 bilhões de anos-luz e continua a crescer à medida que o tempo passa. Para entendermos melhor esse fenômeno, precisamos voltar pelo menos 380 mil anos após o Big Bang, quando o espaço ainda era opaco à luz. Isso significa que só podemos observar o tempo até esse ponto, pois antes disso o universo era um completo mistério. Sem radiação eletromagnética, não tínhamos como registrar nada. Mas ao longo de bilhões de anos, essa tem sido a trajetória do universo: crescer, expandir e se distanciar, como um balão de festa sendo inflado cada vez mais rapidamente. A expansão do universo pode acontecer mais rapidamente do que a velocidade da luz, mas isso não viola nenhuma lei da física. Hoje, medimos com alta precisão o desvio da luz de galáxias distantes. Funciona assim: detectamos uma galáxia distante no espaço profundo e analisamos seu espectro. Quanto mais vermelho para a luz dessa galáxia, mais distante ela estará. Isso ocorre porque a expansão do universo aumenta e acelera à medida que os objetos se afastam, o que causa o desvio para o vermelho. Com nossas medições atuais, determinamos a taxa de expansão, também conhecida como a constante de Hubble, que é aproximadamente 73,3 milhas por segundo a cada megaparsec. Para facilitar o entendimento, vamos converter essa medida para anos-luz. Assim, o espaço entre a maioria das galáxias cresce cerca de 73,3 milhas a cada segundo, considerando uma distância de 3,3 milhões de anos-luz, que equivale a um megaparsec. Esse crescimento é proporcional à distância, e chegará um momento em que a expansão poderá ser mais rápida do que a luz. Impressionante, não é mesmo? Mas isso não viola nenhuma lei da física. Agora, vamos entender como esse efeito de expansão afeta o espaço entre as estrelas ou até mesmo entre os planetas, mais especificamente, o espaço entre os átomos que nos poderiam compor. A expansão cosmológica transforma o universo, mas em escalas locais a situação muda completamente. Por mais estranho que continuemos, o universo pode funcionar de maneira diferente dependendo da escala em que o observamos. A gravidade, por exemplo, nos mantém presos ao chão aqui na Terra e mantém o planeta em órbita. Porém, ela não é forte o suficiente para impedir uma grande expansão do universo impulsionada por uma força misteriosa chamada energia escura. A tendência é que a expansão do universo continue indefinidamente, pelo menos em escalas locais, ela não influencia os objetos de forma significativa. Para inferir o efeito da expansão, usamos o desvio para o vermelho. Mas também temos o desvio para o azul, que só pode ser obtido com precisão ao observar o quão diferente a luz de uma galáxia distante se torna. A expansão faz com que sua luz fique mais avermelhada do que originalmente, devido ao efeito Doppler. Por outro lado, o desvio para o azul ocorre quando as ondas de luz são comprimidas e ganham energia devido ao efeito oposto, quando o objeto se aproxima. Esse efeito é observado, por exemplo, na galáxia de Andrômeda. Hoje sabemos que as duas galáxias estão em rota de colisão e se aproximam cada vez mais. A força da expansão do universo não compensa a força de atração gravitacional entre as duas galáxias. Andrômeda se aproxima da Via Láctea a uma velocidade de 300 km por segundo, enquanto o espaço se expande a 73,3 km por segundo a cada 3,3 milhões de anos-luz. Mesmo estando a 1 milhão de anos-luz de distância, a expansão do universo não conseguiria afastar a aproximação entre as duas galáxias. Levando isso para escalas ainda menores, o efeito de expansão é praticamente nulo.
A gravidade das estrelas dentro de uma galáxia mantém tudo unido, a gravidade do Sol mantém os planetas igualmente unidos, e a gravidade da Terra nos mantém unidos. Apesar do vasto tamanho do universo e do tamanho relativamente pequeno do nosso planeta, podemos realizar experimentos que confirmam isso. Os detectores de ondas gravitacionais do Observatório LIGO são incrivelmente sensíveis a mudanças minúsculas na distância entre os instrumentos, chegando a detectar variações inferiores a 0,1% da largura de um próton. Medições realizadas ao longo de décadas ou até séculos mostram que nem a Terra nem os átomos que a passam por mudanças desse tipo ao longo do tempo. Em outras palavras, em escalas menores, como a Terra e seus átomos, não presenciamos uma expansão como observada em escalas cosmológicas. Portanto, mesmo que o universo esteja em constante expansão, você não vai crescer por causa disso. A gravidade atua localmente de forma muito mais forte em você do que a própria expansão do espaço. Resumindo, o universo está em constante expansão, mas você não vai ficar maior por causa disso. A gravidade atua de forma mais significativa em escalas menores, e não presenciamos um efeito de expansão em objetos como a Terra e nossos corpos. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, pois isso é muito importante. E se você ainda não está inscrito no canal, convido você a apertar o botão de inscrição abaixo. Até a próxima!